Quero convidar você, nós vamos falar hoje sobre que houve salvação nessa casa. Deus tem nos levado a compreender a importância de sermos surpreendidos por Ele. Nós queremos profetizar que esse ano de 2021 será um ano onde o Senhor vai nos surpreender, trazendo salvação, transformação sobre as nossas casas, onde Ele vai fazer coisas sobrenaturais e abundantes sobre cada um de nós. Então quero compartilhar algo especial com você essa noite. Abra então Lucas capítulo de número 19, versículos de número 1 a 10. É um texto bem conhecido e um texto muito especial que eu quero dividir com você mais uma vez aqui. Lucas capítulo de número 19, versículos de número 1 a 10. Olha só o que diz a santa e amada palavra de Deus. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura também. Versículo 4: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Até aí, vamos orar. Senhor Jesus, nos apresentamos as nossas vidas em Teu altar, pedimos para que o Senhor fale conosco, nos inspire, nos motive, nos ajude a crescer em Tua presença. Queremos ser transformados, queremos ser renovados, que os nossos corações sejam como uma terra que está pronta para receber a semente do alto, e que nós possamos dar frutos, e frutos permanentes para a Tua glória. Fala conosco, arranca todo o empecilho do nosso coração em ouvir a Tua voz. Eu sei, Jesus, que de mim mesmo não tenho nada a oferecer, mas eu venho aqui firmado, alicerçado em Tua graça, e peço para que Tua misericórdia, profunda graça, o Senhor use a minha vida, minha mente, o meu intelecto, a minha voz, para compartilhar aquilo que é a Tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. Alguma vez na sua vida você já teve aquela situação onde você foi surpreendido, onde você recebeu algo que era mais do que você poderia imaginar? Você tinha uma expectativa na sua mente, achava que uma coisa iria acontecer, mas aconteceu o dobro, o melhor, aconteceu algo inimaginável na sua mente. Talvez, se você for casado, você pode dizer assim, né? Eu imaginava me casar, mas não imaginava casar-me com uma pessoa tão especial quanto a minha esposa ou quanto meu esposo. Deus foi muito misericordioso comigo, foi gracioso e me deu mais do que eu esperava. O esporte, por exemplo, é um desses lugares onde nós somos surpreendidos, onde coisas incríveis acontecem. Em uma de suas palestras, o Gustavo Kirten, que a gente chama de Guga, um tenista brasileiro, ele compartilha que ele foi o seu primeiro grande título, que é um título muito importante na sua carreira. Ele foi participar daquele torneio com a alegria e a expectativa de simplesmente participar. Ele era naquela época o número 70 do ranking de tenistas do mundo. E ele então compartilha que em uma ligação, falando com o irmão dele, ele disse assim: mano, olha, chega no meu primeiro jogo, porque a expectativa é que eu não vá avançar nas fases. Então é importante que você venha para cá. Era no exterior, o campeonato não era no Brasil. É importante que você venha para cá e você assista o primeiro jogo. Essa era a expectativa. Mas o esporte é uma caixinha de surpresas, como a gente diz. E aí, aquele torneio que ele esperava simplesmente participar, ele foi galgando, vencendo, até ser o campeão daquele campeonato. O esporte faz essas coisas com a gente, ele nos dá algo mais do que esperamos. No dia 27 de março de 2011, foi um daqueles dias em que todas as expectativas foram superadas no esporte. Hoje é o Rogério Ceni, ele é o atual técnico do Flamengo, mas naquela época ele era goleiro do São Paulo, foi o time dele durante toda a sua carreira, e ele foi um cara que fez cerca de 131 gols durante toda a sua carreira, mas no dia 27 de março, ele estava com 99 gols, e havia uma grande expectativa dos torcedores são paulinos, de que ele fizesse então o seu 100º gol.
mas o esporte sempre traz para a gente algo a mais, né? Então, naquele jogo, o Rogério Ceni meteu um gol de falta e ele marcou o seu 100º gol. E seria algo muito especial porque esse gol foi marcado num dos maiores rivais de São Paulo, que era o Corinthians. E mais do que isso, o São Paulo ainda ganhou aquela partida, quebrando um tabu de 11 jogos sem vencer o Corinthians. Perceba que o esporte traz coisas a mais para a gente, sabe? É como se fosse aquela cereja no bolo. Hoje no texto na Bíblia, quando olhamos para Jesus, Jesus é aquele que pode sempre nos surpreender, dando para a gente algo a mais do que a gente espera, amém? Talvez você chegou com uma expectativa aqui hoje na celebração, de receber algo de Deus, uma palavra, um direcionamento, uma resposta, mas eu quero dizer que Deus, Jesus, Ele pode te dar algo a mais do que você espera. Por isso, gere uma expectativa santa mesmo. Enche o teu coração de expectativa, porque Ele pode ir além. Jesus é aquele que supera cada uma das nossas expectativas. Lembre-se, por exemplo, de Lucas 23, 42 e 43, quando Jesus estava crucificado ao lado de 2 ladrões, e um daqueles ladrões olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando você estiver no paraíso. Mas a resposta de Jesus supera todas as expectativas dele. Jesus fala para ele: olha, eu garanto para você que hoje mesmo você estará comigo. Jesus traz algo muito maior para aquele homem. E no texto que nós acabamos de ler, mais uma vez Jesus também supera todas as expectativas. Ao lermos aqui, vimos a história de Zaqueu. O verso 3, por exemplo, diz para a gente que Zaqueu queria apenas ver quem era Jesus. A expectativa dele era essa, era ver, era saber quem era, de alguma forma ter aquele contato visual. Mas Jesus vai muito além dessa expectativa, e Jesus oferece àquele homem intimidade e salvação, porque Jesus é o único que pode manifestar salvação sobre a nossa casa. Jesus é aquele que pode surpreender cada uma das nossas esperanças e expectativas. E eu gostaria hoje de afirmar que se você está aqui, se você veio para essa celebração, Jesus pode superar tudo aquilo que você está pensando, e Jesus pode manifestar salvação sobre a tua casa em nome de Jesus. Talvez você tenha alguma esperança, você tenha algum plano, algum projeto, algum sonho. Jesus pode superar cada uma dessas coisas. Talvez você olhe para uma área da sua vida e diga: poxa, essa área, eu gostaria que isso acontecesse. Jesus pode superar isso. Ele pode te dar estratégias e meios, Ele pode se achegar a você, basta que você abra o seu coração. Por isso hoje nós vamos olhar para esse texto e nós vamos perceber que Jesus, Ele é o único que pode manifestar a salvação sobre nós. Ele pode nos dar algo muito melhor do que aquilo que a gente espera, que aquilo que a gente sonha. E esse algo melhor é comunhão com Ele, é a salvação. Vamos olhar para esse texto e encontrar algumas lições importantes aqui. Primeira lição, se você está anotando aí, é que Jesus, Ele manifesta a sua salvação aos improváveis, amém? Não importa o que você esteja buscando em Jesus, Ele vai te dar algo muito melhor. E Ele vai te dar algo melhor porque Ele manifesta a salvação dEle aos improváveis. Leia comigo o versículo de número 1 ao 3, olha o que diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Esse cara queria olhar para Jesus. E quando nós pesquisamos um pouco sobre quem era Zaqueu, a realidade de Zaqueu e a forma de vida dele, poucos de nós acreditaria que Zaqueu poderia alcançar a salvação. Porém, Jesus é aquele que surpreende a gente, e Jesus, Ele torna o impossível em realidade. Vamos pensar um pouco sobre quem era Zaqueu aqui, para a gente entender por que Zaqueu era um homem improvável. Zaqueu, ele era rico. E Jesus, ele estava passando por uma cidade chamada Jericó. Essa cidade era um lugar conhecido por sua grande beleza, e também era uma localização boa, porque ela era uma rota comercial. E ali havia uma grande produção de bálsamo. E essas características faziam essa cidade, Jericó, estar entre as 3 cidades de maior arrecadação de impostos naquela época. O que o Império Romano fazia? O Império Romano, geralmente, ele meio que arrendava as alfândegas, ou seja, aqueles locais que arrecadavam impostos.
o Império Romano arrendava, meio que alugava esse espaço que cobrava impostos para pessoas daquela localidade ali. E geralmente ele fazia isso por um período de 5 anos. E funcionava da seguinte forma: aquelas pessoas, as pessoas que passavam por ali, o Império Romano ele arrendava um determinado local, e o cara que arrendava e que alugava, ele ficava responsável por cobrar o imposto de todo mundo que passava por ali. E essa pessoa que arrendava, ele precisava passar uma quantidade de dinheiro para o Império Romano, e o que passasse a mais dessa grana ali, ficava para ele. E Zaqueu, ele era o chefe dos coletores de impostos, e a Bíblia diz que ele era um maioral e rico. Então a riqueza, ela era aqui o primeiro empecilho para a salvação de Zaqueu. Quando você lê, por exemplo, o capítulo de número 18, como assim, PR? A riqueza era um empecilho, era um problema, mas é verdade. No capítulo 18, Jesus, ele se encontra com um jovem rico. E esse jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta para ele: o que eu devo fazer para alcançar, para herdar a vida eterna? E Jesus tem uma resposta muito simples para ele. Jesus diz para ele: olha, você vai vender tudo que você tem, depois você vai voltar e vai me seguir. E a Bíblia continua essa história dizendo que aquele jovem saiu triste porque ele era dono de muitas coisas. O que Jesus estava fazendo era mostrando para aquele jovem que, por mais que ele obedecesse vários mandamentos, ele ainda tinha um ídolo na sua vida. E esse ídolo se chamava dinheiro, recursos. Aquele homem confiava muito mais nos seus recursos do que no próprio Jesus. Então, após esse momento, Jesus ele afirma em Lucas 18, 25, Jesus diz assim sobre a riqueza: porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Zaqueu era um homem rico, porém, ao contrário daquele jovem rico, obrigado, querida, ao contrário do jovem rico, que tinham excelentes credenciais, Zaqueu, ele era provavelmente um homem corrupto. Então Zaqueu, ele era um cara improvável porque ele era rico. E a Bíblia diz que talvez fosse mais difícil, passar um camelo no fundo da agulha do que um homem rico entrar no reino dos céus. Mas Zaqueu não tinha as mesmas qualidades que aquele jovem rico, que era alguém que obedecia à lei. Zaqueu provavelmente era um homem corrupto. Em Lucas 18, 27, Jesus diz: mas aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Então Zaqueu, ele era esse cara improvável. Ele também era improvável porque ele não era bem visto na sua comunidade. Olha aí o versículo de número 7, o que diz. Diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Olha a visão que a comunidade tinha de Zaqueu. Esse cara não presta, esse cara é um pecador. Não um pecador como essa ideia que nós temos hoje, que todo mundo é pecador e tal. Mas era aquela ideia: esse cara não presta, esse cara ele é todo errado, ele não deveria estar andando com Jesus. Zaqueu não era bem visto por sua comunidade. Ele era um publicano. E o publicano, ele era mal visto por todo o povo judeu. O publicano, ele era um judeu escolhido pelo Império Romano para cobrar imposto dos judeus para o Império Romano. Então todo mundo que era ali do povo judeu olhava para aquele homem como se fosse um traidor. É como se ele se juntasse com o Império Romano para sugar o dinheiro do povo de Israel, entende? Então ele era visto meio que como um traidor, como um cara que não era legal. Por muitas vezes esses cobradores de impostos, eles cobravam além do que eles deveriam, justamente para enriquecer. E os impostos que eram cobrados também sobrecarregavam o povo. E o povo, por muitas vezes, passava por dificuldades financeiras porque tinham que pagar impostos grandes e exorbitantes. Por isso, ele era mal visto por sua comunidade. Jesus, por exemplo, ele usa os publicanos como exemplo de pessoas de baixo padrão de comprometimento com as coisas corretas. Em Mateus 5,46, Jesus falando para algumas pessoas, ele diz: porque se vocês amarem somente as pessoas que amam vocês, que recompensa vocês terão? Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus estava dizendo: olha, se os publicanos, que não são lá essas pessoas que têm comunhão com Deus, são pessoas que não têm uma moral grandiosa, fazem isso, por que vocês deveriam fazer menos? Por isso, Zaqueu, ele tinha características suficientes para que ninguém acreditasse numa mudança dele.
numa transformação da sua vida. E eu digo até mais, talvez as pessoas nem quisessem que ele mudasse. Porém, Jesus é aquele que manifesta salvação aos improváveis. Talvez na sua casa, na sua família, na sua comunidade, na sua rua, se encontrem pessoas que tenham características semelhantes a de Zaqueu. Ou talvez até mesmo você seja uma delas. Mas saiba que Jesus, ele pode transformar aqueles que são improváveis. Jesus, ele pode alcançar, porque aquilo que aparentemente é impossível para nós como homens, é possível para Deus. Ele transforma, ele renova, ele traz para si. Talvez existam algumas áreas na sua vida que sejam improváveis, e você até mesmo pense, poxa, nessa área aqui, eu nunca vou conseguir caminhar com Deus, nunca vou conseguir ser transformado, nunca vou conseguir vencer essa dificuldade. Há áreas que são improváveis, mas saiba que Jesus é aquele que realiza os impossíveis, e hoje Ele trouxe você aqui para realizar mais um impossível sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Ele vai realizar esse impossível. Aquela ira que por vezes domina o teu coração, hoje Ele pode realizar o impossível. Aquela ansiedade que toma o teu coração, Ele pode realizar o impossível. Aquela insegurança, aquela incerteza, aquele medo das coisas, Ele pode realizar o impossível hoje. Porque assim como Zaqueu era um homem improvável, hoje Jesus, ele pode mudar todo o ambiente, realizando coisas extraordinárias. Às vezes esse mundo colocou na sua mente que essa área da sua vida nunca vai avançar. Mas existe um Jesus que está passando aqui perto hoje, e Ele pode transformar isso. Ele pode renovar isso. Talvez você não veja, mas Ele já vê solução. Creia no Senhor Jesus, porque Ele pode fazer grandes coisas. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, se você está anotando, você pode anotar aí, é que Jesus, Ele tomou a iniciativa para nos manifestar a salvação, amém? Olha o que diz o versículo de número 2 ao 5, diz assim: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Versículo 4, então correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus é aquele que toma a iniciativa de mudar algumas coisas na nossa vida. Jesus, ele toma a iniciativa de nos encontrar e de gerar salvação para a gente. Você encontra aqui no texto, mostra um Zaqueu que queria ver Jesus. E você percebe que mesmo que ele quisesse ver Jesus, havia algumas coisas que o impediam. A palavra fala sobre uma grande multidão que não permitia que ele chegasse perto de Jesus. A palavra fala sobre a sua baixa estatura, sobre algo que impedia ele, porque ele era pequeno, algo que estava nele, mas também havia algo exterior que o impedia de chegar até Jesus. Isso é uma verdade, irmãos. A palavra de Deus nos ensina que o mundo jaz no maligno e nem sempre vai ser fácil se chegar até Jesus. Haverão diversas coisas que vão tentar impedir você, haverão dificuldades internas, desejos internos, mas também haverão coisas exteriores que vão cada vez mais tomando a tua agenda, tomando a tua mente e talvez te impedindo, mas nós precisamos perseverar e precisamos caminhar até aquele que pode gerar grandes transformações na nossa vida. O seu ano de 2021 precisa ser um ano de caminhada para perto de Cristo. No entanto, Zaqueu, ele fez algumas coisas especiais. Zaqueu, ele queria ver Jesus a ponto de subir em uma árvore. A palavra sicômoro aqui é uma árvore. Ele falou: mano, eu sou pequeno, mas eu posso subir uma árvore, eu posso dar um jeito, eu posso inventar aqui. Zaqueu também, ele está atento para saber aonde é que Jesus ia passar. Ele calculou, ele planejou, ele se organizou e falou: mano, se Jesus vai passar ali, então eu vou subir na árvore ali, porque quando ele passar eu vou conseguir enxergar. E nós precisamos fazer isso, nós precisamos desenvolver uma agenda que nos possibilite estarmos perto de Jesus. Nós precisamos planejar de tal maneira que a gente consiga estar cada vez mais próximo dele. Zaqueu então, ele supera o obstáculo da sua estatura, e Zaqueu, mais do que isso, ele ignora qualquer tipo de constrangimento que esse ato poderia trazer para um homem da posição dele.
Ué, um cara rico, um cara cheio de si, o maioral dos publicanos. As pessoas mesmo que poderiam rir dele, mas ele não se preocupa com isso. Ele tem um foco, um projeto, ele tem um sonho, uma ambição, um desejo de se encontrar com Jesus. E muitas vezes na sua vida a gente vai ter que passar por isso. Quando alguém pergunta sobre a sua vida financeira e você fala que compartilha, não, eu sou fiel à igreja. Quando você diz que acredita que Jesus ressuscitou, no meio acadêmico, muitas pessoas podem levar isso como ponto de chacota. No entanto, não importa a vergonha que a gente vai passar, nós queremos nos aproximar daquele que pode transformar as nossas vidas, daquele que nos amou primeiro. No entanto, olha só, por mais que Zaqueu tivesse feito todas essas coisas, superado obstáculos, é Jesus quem toma a iniciativa de ir até a casa de Zaqueu. No versículo 5 diz, olha só o que diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa hoje. Apesar de todo o empenho daquele homem, Jesus toma a iniciativa de ir até a casa dele. Zaqueu, ele é correspondido. Eu quero te motivar hoje a caminhar em direção a Jesus, porque Ele pode corresponder a você. Ele pode corresponder à tua oração, teu esforço, teu chamado, porque Ele quer estar com você. E aí Jesus olhou para Zaqueu, Jesus sabia exatamente onde ele estava. Jesus sabe onde é que você está. Ele vê você, Ele reconhece o teu esforço. E Jesus sabia o nome de Zaqueu, e Jesus chama ele pelo nome e diz: hoje me convém ficar na sua casa. Há um desejo no coração de Jesus em estar perto de você. Você pode imaginar isso? Enquanto muitas pessoas podem rir de você, o Senhor do Universo deseja estar perto de você. Enquanto você está de alguma forma se esforçando, Ele enxerga você onde você está. Por isso, não desista. E Ele é aquele que toma a iniciativa para romper a barreira entre nós e Ele. Jesus olha para Zaqueu e fala: eu vou, eu caminho. Aquilo que você não pode fazer, eu faço. Irmãos, mesmo quando nós nos sentimos indignos, mesmo quando todas as pessoas acham que nós somos indignos, Jesus, Ele toma a iniciativa de estar com a gente. Foi Jesus, por exemplo, que tomou a iniciativa de fazer de Pedro um pescador de homens. Você lê lá em Lucas capítulo 5, quando Pedro diz: Jesus, se afasta de mim, porque eu sou um pecador, eu não mereço estar perto do Senhor, eu não mereço receber esse milagre tão especial da pesca maravilhosa. Mas Jesus fala: Pedro, não se preocupe, eu vou fazer de você um pescador de homens. Ele toma a iniciativa de transformar a nossa vida. Foi Jesus quem tomou a iniciativa de encontrar Saulo no caminho de Damasco. Foi Ele quem tomou a iniciativa de vir ao mundo para morrer por nós. João 10, 17, 18 diz: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus sempre tem mais para aquele homem ou para aquela mulher que deseja mais. É tempo de nos aproximarmos a Ele. Aquilo que podemos fazer, faremos. Subiremos no muro, venceremos a vergonha. Aquilo que cabe a nós, faremos. E faremos na esperança de que Cristo tomou a iniciativa de se unir a nós. Foi Deus que mandou o seu Filho para estar conosco. Ele nos viu quando ninguém mais nos via, quando ninguém acreditava, e Ele resolveu trazer salvação às nossas casas. A única resposta aceitável diante da iniciativa de Jesus é uma urgência e uma alegria. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você aí, a gente já está terminando. Como é que você corresponde ao que Jesus fez? Como é que você corresponde a tudo aquilo que Ele tem feito sobre a tua vida? Zaqueu corresponde aqui com urgência e com alegria. E não existe outra forma de responder a Cristo a não ser urgência e alegria. Olha, veja comigo o versículo de número 6. A Bíblia diz: Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Existe uma urgência para estar com Jesus. Ele já nos encontrou. Jesus já veio a esse mundo e se entregou numa cruz por nós. E tudo que é necessário estar em nosso coração agora é urgência e alegria. Nós não queremos perder um dia na presença de Deus. Nós queremos nos alegrar na presença dEle, queremos ouvi-lo, queremos caminhar com Ele. E a minha pergunta a você é: como você tem correspondido ao que Cristo fez na cruz por você?
Há uma alegria em caminhar com Ele, alegria no orar, alegria no ler a Bíblia, alegria no caminhar com Deus, alegria no vir à igreja, alegria no discipular, alegria no PGM. Sinta alegria e urgência. Caminhe com Ele, caminhe para os braços dEle. Eu quero convidar você hoje a manifestar essa urgência e alegria diante dos desafios que Deus tem feito a você. Amém? Terceira e última coisa que nós aprendemos aqui é que a salvação se manifesta com mudanças de prioridades e atitudes. A salvação se manifesta com mudanças de prioridades e atitudes. Versículos número 8 a 10. Leia comigo aí. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É muito especial porque você não encontra aqui nesse texto Jesus fazendo nenhum pedido ou nenhuma orientação a Zaqueu sobre o que ele deveria fazer. Você não encontra Jesus falando assim: Zaqueu, você precisa devolver a grana que você roubou de alguém. No entanto, Zaqueu demonstra a mudança de sua vida e ele decide mudar. Zaqueu muda então as suas prioridades. Até esse exato momento, a prioridade de Zaqueu estava em lucro próprio. Ele queria o lucro para si, de maneira que ele assume aqui a possibilidade de haver roubado alguém, de haver defraudado, e defraudar alguém é tirar algo dele que não lhe pertence. Zaqueu assume essa possibilidade, ele está dizendo: olha, até agora eu tive compromisso com a minha vida, com o meu lucro próprio, com as coisas que eram boas para mim. De forma que Zaqueu utilizava o seu cargo e o seu poder para oprimir as pessoas, cobrando mais do que ele deveria. E ele estava desobedecendo completamente a lei de Deus para o seu benefício próprio. Porém, os versículos que a gente acabou de ler mostram que a prioridade de Zaqueu passa a mudar agora. Para Zaqueu agora o mais importante não era o seu benefício próprio, mas era realizar a vontade de Deus. Ele diz: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, se eu extorqui injustamente alguém, eu vou restituir, eu vou devolver 4 vezes mais. Irmão, se fosse um roubo comum, o bem original, ele poderia ser devolvido. E se acontecesse uma confissão voluntária, se devolvia o produto roubado e mais 1/5 do valor. É isso que a lei diz lá em Levítico 6:1 e número 5:7. Se fosse um roubo comum, os bens originais não podiam ser devolvidos. Devia-se pagar o dobro de seu valor. Somente se fosse um roubo deliberado, um roubo cheio de violência e com fins de destruição, era necessário então se devolver 4 vezes mais. O que Zaqueu está fazendo aqui, ele estava decidido a fazer mais do que a lei lhe pedia. Ele está decidido a ir às últimas consequências para restituir a propriedade de outras pessoas. Zaqueu muda de prioridades. E é muito interessante perceber que Jesus, ele vai dizer assim: olha, hoje houve salvação nessa casa, à medida que um testemunho claro sobre mudanças de prioridades acontece na vida de Zaqueu. Depois Zaqueu muda as suas atitudes. As atitudes de Zaqueu também mudaram. Se antes ele utilizava a sua posição para acumular riqueza, agora ele utiliza a sua fortuna para fazer justiça aos pobres. Aquele que antes desobedecia à lei de Deus, agora ele faz mais do que a lei manda para abençoar aqueles que eram mais humildes. É interessante, tem uma ilustração, uma história muito legal que o Dr. Bonham, ele conta. Ele diz que havia uma reunião na qual várias mulheres estavam dando o seu testemunho, e cada uma falava das coisas que tinham acontecido na sua vida. E uma delas mantinha um turvo silêncio. Todo mundo contava o seu testemunho, mas uma ficava ali silenciosamente. E pediram para ela para que ela atestasse, e ela se negou. E perguntaram para ela: olha, o que aconteceu? E ela então decidiu responder. Por que você está assim? Perguntaram para ela. Por que você está em silêncio?
E ela decide então responder, ela diz assim: olha, 4 dessas mulheres aqui que acabaram de dar o testemunho, elas me devem dinheiro. E a minha família e eu, nós estamos morrendo de fome, porque nós não podemos comprar comida. O que eu quero dizer é que o testemunho não tem nenhum valor, a não ser que ele seja respaldado de nossas obras. Não basta a gente dizer que caminha com Deus, se nós não vivemos a prática daquilo que dizemos viver. Por isso é necessário que as nossas obras, aquilo que a gente faz na prática, ele venha como um carimbo para dizer que aquilo que nós falamos seja ou é uma verdade. Hoje, o Senhor ele quer gerar uma transformação em você. Ele quer transformar a tua vida e hoje Ele quer manifestar sobre a tua casa uma salvação sobrenatural. No verso de número 9, Jesus afirma: hoje houve salvação nessa casa. E a transformação da tua vida, ela vai gerar um grande impacto sobre as pessoas ao nosso redor. Note agora que Zaqueu muda algumas coisas na vida dele, e essas mudanças são um sinal de uma transformação em seu coração e da salvação. É muito interessante porque muitas vezes a gente que está na igreja, a gente acha que a nossa vida muda, ou que nós conhecemos Jesus simplesmente porque frequentamos uma celebração. Mas muitas vezes nós nos iludimos. A salvação, ela vem complementada, ela vem, como é que eu posso dizer, ela traz junto consigo as obras. As obras de transformação de nossas prioridades e atitudes são a consequência de nossa salvação. E elas são aquilo que vai atestar que de fato nós tivemos um encontro com Jesus. É claro que a gente não vai mudar 100% de uma vez, mas a gente vai mudando aos poucos e cada dia a gente vai mudando mais e vencendo mais um pecado. Por isso Jesus ele hoje deseja transformar a tua vida. É tempo de ouvir a voz do Mestre. É tempo de descer rapidamente com alegria e experimentar a maior transformação da nossa vida. Hoje Ele está aqui chamando você pelo nome. Ele está chamando para caminhar e estar contigo na sua casa. Ele quer te proporcionar algo especial que vai além de toda e qualquer expectativa que você possa ter. De repente aqueles sonhos que você tinha de ter um bom emprego, um bom salário, de repente uma expectativa que você tinha de viajar, de conhecer o mundo, Jesus está oferecendo a você hoje algo muito melhor, algo que vai superar toda e qualquer expectativa no teu coração. O que Ele está te chamando para experimentar é uma comunhão com Ele e a salvação que está nele. Por isso eu quero convidá-lo hoje a se render. Renda-se aos pés do Senhor Jesus. Receba o que tem de melhor nessa vida, que é uma comunhão genuína e verdadeira. Ele quer gerar salvação na tua casa, e é tempo de se arrepender e de experimentar grande transformação. Vamos orar hoje. Lembre-se que eu comecei falando sobre expectativas sendo transformadas, sendo superadas, e hoje Ele pode superar cada uma das suas expectativas. Talvez você veio aqui pensando em orar, pedindo para que Deus resolvesse um problema pessoal. Talvez você chegou aqui pensando em simplesmente ter uma boa celebração e cumprir um protocolo de estar num culto na semana. Eu não sei o que você veio, mas eu tenho certeza de que Ele pode superar cada uma das expectativas. Ele pode gerar paz no seu coração. Ele pode hoje transformar aquela área da sua vida. Talvez você olhe para si e se enxergue como improvável. Olhe para a sua família e enxergue como uma família que não tem mais solução. Mas saiba que Jesus, Ele é um mestre que transforma o impossível em realidade. Por isso, se aproxime de Jesus hoje. Experimente o que há de melhor, que é a comunhão com Deus. Permita que Ele vá até a tua casa. Permita que a simples presença dEle gere as transformações e as mudanças que precisam acontecer na tua vida. E então, experimente a alegria do alto. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar, falando com Deus sobre as expectativas que você tem e dizendo: Senhor Jesus, eu quero hoje receber a tua presença. Faça a sua parte agora, suba na árvore, se organize para estar perto de Jesus como Zaqueu. Tome ações práticas para estar perto de Jesus. Talvez você já iniciou esse processo quando veio essa celebração. Você iniciou esse processo quando decidiu separar um tempo para vir e adorar ao Senhor, para ter esse momento com Deus. Mas agora é tempo de estar ali, olhar para Jesus e permitir que Ele vá até a tua casa.
e de colocar a tua vida à disposição e dizer: Senhor Jesus, eu quero uma transformação genuína, eu quero a tua presença sobre a minha casa, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser direcionado. E saiba de algo: Deus sempre tem mais para aquele homem ou aquela mulher que deseja mais. Coloque a tua vida ministerial na presença do Senhor agora, apresente aquela área improvável na presença do Senhor, porque Ele pode mudar realidades. Supere a vergonha, caminhe em direção a Deus. É tempo de tomar uma atitude em direção ao Rei dos Reis, e Ele pode, com o seu poder e com a sua graça, transformar as áreas mais difíceis, mais escuras da sua vida. Ele pode trazer um novo tempo para a tua casa agora, à medida que você se encontra com Jesus. Jesus é aquele que pode trazer um novo tempo, um novo momento, transformar a história. Zaqueu não era mais conhecido apenas como um publicano ou como um maioral, um homem rico. Ele era conhecido agora como alguém que teve a sua casa alcançada por Jesus. Por isso agora entregue a sua vida ao Cristo, entregue o seu coração a Ele e permita que Ele supere cada uma das suas expectativas. Renuncie às suas prioridades pessoais e tome para si as prioridades de Cristo. Renuncie agora às suas atitudes e tome para si as atitudes do reino, e então experimente os melhores dias da sua vida. Ó Pai, apresentamos aqui as nossas vidas de pessoas que desejam ser mudadas, transformadas, aquelas pessoas que por vezes foram vencidas por pecados, vencidas por dificuldades, mas hoje o Senhor pode nos ajudar a trocar as expectativas, o Senhor pode nos ajudar a trocar as nossas prioridades, o Senhor pode nos ajudar agora a termos atividades, atitudes que honram o Teu nome. Por isso, Pai, visita agora as nossas casas, visita a casa de cada um, porque o Senhor sabe o nome, o Senhor tem um propósito, e o Senhor engrandece o Teu nome à medida que nós somos alcançados por Ti. Jesus, vem, ó Pai, vem e toma-nos em Teus braços, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus, em Cristo Jesus, supere cada uma das expectativas que você veio aqui hoje, que você trouxe para esse lugar. Que essa semana seja uma semana de expectativas vencidas por coisas ainda mais especiais, na presença de Cristo, o nosso Senhor. Aleluia!